sobre há muito que falar nesta questão, né, relativamente à sustentabilidade dos solos e tudo o que implica a maior sustentabilidade da agricultura. Podíamos estar aqui uma sessão enorme o dia todo e muito há o que dizer, portanto já muitos aspectos foram referidos nas apresentações anteriores e vou-me focar aqui um bocadinho mais em algumas questões que também estão ainda um bocadinho mais por serem exploradas, talvez, em que já há conhecimento, mas que de facto exigem um bocadinho mais de investigação e de investimento para podermos perceber como é que podemos, de facto, trabalhar de forma mais sustentável e aumentar a sustentabilidade do solo. Portanto, estão a ver a tela? Sim, estamos a ver, sim, professora. Está em boas condições. Está ótimo. Portanto, vou desenvolver aqui um bocadinho mais, de facto, algumas dessas questões relativamente à sustentabilidade, como é que podemos, de facto, e a importância desta urgência de trabalharmos com os solos de forma, de facto, mais sustentável e olharmos para os solos de forma muitíssimo diferente daquela que tem vindo a ser tratado em sistemas de produção mais intensivos e, naturalmente, mais convencionais, onde é um suporte de produção, um mero suporte de produção, vamos introduzir os recursos todos, os fatores de produção necessários para que haja rápida produção e em grande quantidade, e esquecendo que o solo pode nos ajudar muito na eficiência de todo esse processo e de forma muito mais amigável, sustentável e as melhores condições para todos os ecossistemas. Portanto, de facto ter que se voltar um bocadinho mais atrás e ver o solo e tratá-lo de outra forma, com outra perspectiva, porque ele, de facto, pode nos ajudar bastante se nós o compreendermos melhor. Não é? Pode ajudar muito na evolução dos ecossistemas naturais, na evolução da agricultura, que são ecossistemas particulares, com características diferentes de acordo com o tipo de condução da agricultura, mas a sustentabilidade dos solos é essencial, termos solos sustentáveis será essencial para suportar qualquer tipo de agricultura nas melhores condições. Qualquer tipo de produção, seja agricultura, floresta, produção de fibra, madeira, portanto, a nível de produção vegetal e animal, com certeza que os solos, sendo mais bem percebidos e mais bem compreendidos, serão fatores que trabalharão muito mais a favor e que nos poderão garantir muito maior sucesso nos sistemas produtivos. Portanto, a definição do que é ser sustentável é que falamos tantas vezes e às vezes, mas espera lá, o que é o ser sustentável, efetivamente? Portanto, a definição do dicionário é claramente esta, não é? O ser sustentável é tudo que pode se sustentar, não é? É tudo que se pode defender, tudo aquilo que tenha condições para se manter ou para se conservar e perpetuar-se, é o que nós podemos considerar como sustentável. Portanto, se nós estamos a zelar pelo aumento da sustentabilidade de qualquer fator, é trabalhar para que esse fator ganhe essa independência, essa capacidade de se defender, de continuar e de se perpetuar para as próximas gerações, tal como na definição que vimos ouvindo de forma mais recorrente, a necessidade de trabalharmos para deixar os recursos para as gerações vindouras. Portanto, os solos sustentáveis são solos férteis. Portanto, se eles são sustentáveis, naturalmente é porque são férteis. Sendo solos férteis, são naturalmente solos bem mais funcionais. E é isso que pretendemos dos solos. Eles podem e desejam ser muito mais funcionais do que aquilo a que nós reduzimos grande parte das vezes os solos ao introduzir e ao utilizá-los de forma extremamente intensiva, sem lhes dar tempo para a renovação de ciclos, sem lhes dar tempo para a recuperação dos processos e das dinâmicas naturais dos solos. Portanto, estamos a falar de ecossistemas muito complexos, precisam do seu tempo e precisam que nós, trabalhando com o solo, compreendamos o que estamos a fazer, que tipo de intervenções estamos a fazer e fazê-lo com o máximo cuidado, com o máximo conhecimento. Portanto, os solos funcionais têm, de facto, muitas funções. Aqui referidas apenas algumas, que são prementes, são básicas, mas a partir destas funções que estão aqui referidas, há muitas outras derivadas e muitos outros resultados que são decorrentes desta funcionalidade. Portanto, são com certeza solos funcionais aqueles que permitem a ciclagem e a disponibilização dos nutrientes. É isso que pretendemos. Os solos é uma das funções que estamos à espera que sejam realizadas pelos solos férteis e nas melhores condições. Esperamos que seja feita a transformação de poluentes ou de substâncias sintéticas estranhas aos ecossistemas. Portanto, os solos poderão ter essa grande capacidade e precisamos muito que eles mantenham essa capacidade, porque nós não conseguimos fazer melhor. A infiltração, o armazenamento e a purificação da água
é essencial que o ciclo da água passe pelo solo, é essencial que a água passe pelo solo, que seja devidamente depurada, que faça todo o seu percurso através do solo, dentro do solo, que seja utilizada e reciclada e fechado o ciclo hidrológico através do que vai ser depois absorvido pelas plantas que estão instaladas no próprio solo, fator essencial na produção. O sequestro do carbono é essencial que ele seja funcional, portanto temos que mantê-los funcionais para que possam ser de facto eficazes no sequestro de carbono. E aqui pode ser de uma escala muitíssimo extensa, mas podem estar de facto muito reduzidos na sua funcionalidade se nós continuamos a olhar para o solo e a tratá-lo da forma que tem vindo a ser tratado na agricultura convencional de maior intensidade. A regulação de cheias e dos ciclos hidrológicos, portanto, são fundamentais e têm uma grande funcionalidade nesses aspectos, portanto, sendo permitida a infiltração e o armazenamento de água, todos os processos de regulação dos ciclos hidrológicos estarão naturalmente garantidos, portanto, são funcionalidades de base dos solos que são necessárias assegurar e permitir que sejam mantidas. Portanto, a função dos solos enquanto elemento, enquanto fator de produção, naturalmente é aquela que nos suscita maior preocupação, mas naturalmente essa função vai depender muito de como nós tratamos e mantemos a diversidade do solo. Portanto, a grande biodiversidade do solo tem que ser devidamente cuidada, a gestão do solo é sustentável se os serviços de ecossistemas de suporte de produção e de regulação forem mantidos ou forem melhorados, sem prejudicarmos significativamente as funções do solo que permitem esses serviços ou que permitem a manutenção da biodiversidade. Portanto, gerir o solo de forma sustentável é permitir que ele continue a assegurar, portanto, assegura a produção, mas assegura naturalmente todos os serviços de ecossistemas que vêm auxiliar todo o processo de produção. Portanto, sendo a única via de termos sucesso nos processos de produção, mantendo em simultâneo a biodiversidade desejada e todas as funcionalidades que esperamos e atribuímos aos solos. É um constante desafio conseguirmos manter naturalmente esse equilíbrio entre as funções de suporte à produção das fibras, alimentos e tudo aquilo que o solo nos possa produzir e os tais serviços de regulação. Portanto, é um desafio porque nós temos sempre muito mais pressa do que a resposta que naturalmente podemos ter dos sistemas. A nossa urgência, a nossa pressa e querermos muito para além leva-nos naturalmente a uma tendência de degradação dos recursos que utilizamos, degradação dos recursos dos quais precisamos, e produção de alimentos e produção de biomassa, de fibra, madeira, portanto, a produção generalizada, a rapidez que pretendemos dos processos naturalmente leva-nos de forma desastrosa à degradação desses recursos. Portanto, recursos de solo e recursos de água, que são tão caros, naturalmente, a formação acabou por ser muito mais centrada nesses dois recursos de produção e, naturalmente, aflige-me a forma como usamos estes recursos, a forma descuidada, apressada, sem avaliarmos a melhor maneira e, de facto, a forma mais inteligente de os utilizar. Portanto, o fato de registar apenas aqueles que nos ficam para percebermos, de facto, o impacto de determinadas coisas, às quais, se calhar, não damos tanta importância quanto a isso, mas, de facto, 95% dos alimentos são direto ou indiretamente produzidos em solos. Por mais que, digamos, há outras formas de produzir alimentos, nós estamos completamente dependentes dos solos, e se os solos, entretanto, estiverem muito degradados e se grande parte dos solos não puderem ser produtivos, temos outras alternativas, temos forma de produzir aos andares, com luz artificial, mais artificial, menos artificial, água com maior qualidade. Felizmente é importante desenvolvermos todas estas alternativas, claro que são, mas muito dificilmente conseguimos continuar a alimentar o mundo se de facto não tivermos solos. Portanto, a realidade é ter 95% dos alimentos serem direto ou indiretamente produzidos com suporte no solo, felizmente, e naturalmente não se perspectiva alterarmos completamente esta realidade. Portanto, temos que tratar e manter os solos para as gerações vindouras, porque elas vão igualmente depender desta capacidade de produção dos solos em quantidade e qualidade. Cada vez mais a preocupação da produção de alimentos com qualidade. Também vamos falar um bocadinho mais nisso.
As plantas e os solos processam 90% da transferência de energia e nutrientes na maior parte dos ecossistemas terrestres. Dos 92 elementos químicos naturais do planeta, 18 são essenciais às plantas, sendo que 15 são fornecidos pelos solos, portanto as plantas só vão absorver 15 a partir dos solos e os outros 13 a partir dos processos naturais de fotossíntese, a partir da atmosfera. Cerca de 33% dos solos no mundo estão já muito degradados. O desequilíbrio de nutrientes do solo é uma das principais manifestações dessa degradação. Até 2050, a produção agrícola deve aumentar 60% a nível global para satisfazer apenas a procura alimentar, e os sistemas agrícolas perdem nutrientes em cada colheita, porque naturalmente são exportadas essas quantidades de nutrientes, e se os solos não forem geridos de forma sustentável para a reposição dos mesmos, a fertilidade é progressivamente perdida. Portanto, a preocupação de não fazermos, portanto, temos que fazer a reposição dos nutrientes, é de todo desejável que essa reposição não seja feita à força, não seja feita de forma automática e de forma simples e imediata, com substâncias que, na verdade, vão ter um prejuízo a longo prazo muito grande, longo e difícil de ser recuperado. Portanto, vamos ver daqui a pouco alguns aspectos de degradação do solo têm justamente a ver com as práticas de fertilização sintética, com compostos sintéticos e naturalmente extremamente solúveis, que levam depois a desequilíbrios dificilmente recuperáveis. A gestão sustentável do solo poderia produzir até 58% mais alimentos, portanto a tal necessidade que temos de aumento de produção de alimentos a nível global, na prática poderia ser resolvida se passássemos a ter uma gestão bem mais sustentável dos solos. Portanto, a fertilidade, o que é a fertilidade do solo, para podermos perceber qual é a importância da fertilidade, porque é que tanto nos preocupamos e nos centramos nesta questão. Naturalmente, quando falamos no solo fértil, é um solo fértil, sim, tem nutrientes, está fértil, pronto para se produzir, sim, mas à custa de que essa fertilidade foi garantida? Isso é um solo fértil porque tem apenas elementos, nutrientes disponíveis em quantidade suficiente. Não é. Portanto, o solo é fértil quando a sua componente biológica, química e física estão nas melhores condições, estão equilibradas e trabalham em conjunto para o melhor resultado de produção e o melhor resultado de produção de todo o ecossistema. E não é apenas a produção dos alimentos que pretendemos, é a produção de todo o ecossistema. Queremos também que os organismos do solo se multipliquem, que cresçam, que se diversifiquem e todos os outros organismos auxiliares, todas as outras plantas auxiliares que fazem parte do ecossistema agrícola deverão estar devidamente suportados, devidamente nutridos, alimentados e, portanto, a fertilidade do solo é um solo que tem essas três componentes equilibradas, porque depois a componente física é extremamente importante para que a componente biológica e química funcione. Assim como a biológica tem que estar presente nas melhores condições para que a componente química e física estejam também nas melhores condições. Portanto, não conseguimos dissociar ou separar uma da outra. Se tem apenas a componente química equilibrada, com a quantidade de nutrientes pretendida para suportar uma determinada cultura, se só a química entrou em equilíbrio à força, com certeza que eu tenho a biológica e a física em deficiência. Portanto, é preciso ter atenção e trabalharmos em simultâneo as três perspectivas. Portanto, a fertilidade do solo é uma definição muito abrangente. É a capacidade do solo para sustentar o crescimento das plantas, fornecer nutrientes vegetais essenciais e características químicas, físicas e biológicas favoráveis como habitat para o crescimento das plantas. Portanto, de certo modo, aqui resume o que tentei transmitir no extremo cuidado que precisamos ter para manter o equilíbrio dessas três componentes do solo. Os nutrientes vegetais incluem os macronutrientes azoto, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio. Portanto, aqui apenas em jeito de revisão, o que é que nós consideramos os macronutrientes, e são macronutrientes não porque os elementos são maiores, mas porque são consumidos em maior quantidade, e depois um conjunto de elementos são consumidos em muito menor quantidade, mas que são também essenciais, os micronutrientes. São muito essenciais para a melhor qualidade do que é produzido como alimento e para a melhor qualidade nutricional desses alimentos. Nós também precisamos destes micronutrientes no nosso desenvolvimento, na nossa saúde. Os fertilizantes são substâncias químicas ou naturais ou materiais, portanto, naturalmente podemos veicular os fertilizantes de diferentes origens, diferentes formas e, portanto, uma das vias é, de facto, as substâncias sintéticas. Outra via são as substâncias naturais, orgânicas ou minerais, mas de origem perfeitamente natural. E, portanto, quando falamos em fertilizantes, estamos a englobar e a levar em conta todos estes que podem ser utilizados para fornecer os nutrientes às plantas. Geralmente através da aplicação no solo, mas também podem ser naturalmente aplicados via foliar,
fertirrega, hidroponia, operações em aquacultura, portanto há outros meios de se fornecer os nutrientes que não tenham que ser obrigatoriamente através do solo, mas muito dificilmente conseguimos manter, portanto há sistemas muito particulares e naturalmente, como já tínhamos referido, a dependência dos solos é muito grande e temos que trabalhar, a necessidade de trabalhar as matérias fertilizantes veiculadas através do solo é essencial. As fontes nutrientes incluem os fertilizantes químicos e minerais, orgânicos, estrumos de animal, adubos e fontes de nutrientes reciclados. Portanto, apenas aqui para fazer aqui uma breve síntese e um breve resumo, relembrar as diferentes fontes a que podemos recorrer como nutrientes para as plantas e a importância de tudo aquilo que possa ser reciclado. Portanto, todos os nutrientes que possam ser reciclados deverão ser reciclados. Portanto, extremo cuidado em aproveitarmos, tanto quanto possível, tudo que seja fonte natural de nutrientes para voltarem ao solo. O porquê que a fertilidade do solo é tão importante? Portanto, naturalmente, os impactos da fertilidade do solo vão se refletir na maioria dos objetivos de desenvolvimento sustentável e vamos ver um bocadinho mais à frente que há pelo menos 7 diretamente relacionados que implicam a recuperação de solos, que apontam para a recuperação e manutenção dos solos nas melhores condições de fertilidade. E naturalmente que grande parte dos objetivos apontam e referem a essa questão, a necessidade de termos solos férteis. Portanto, os aspectos económicos, sociais e ambientais, as mais-valias e a maior sustentabilidade nestas 3 componentes vão depender muito, em agricultura, estarão muito dependentes do estado de fertilidade do solo. A principal função proporcionada por um solo é o fornecimento dos alimentos, fibras e madeira, como já temos referido. Também é a função de um solo fértil, fornecer nutrientes essenciais para que as plantas produzam alimentos que sejam saudáveis e equilibrados em todos os nutrientes necessários à nossa saúde. Portanto, será fácil compreender que, para a sociedade, temos que levar em conta, quando falamos em sistemas mais produtivos, sistemas, o que é o produtivo? Ser produtivo à custa de grandes investimentos e depois grandes investimentos na recuperação do ambiente, grandes investimentos para recuperar a saúde da população. Portanto, tudo isto tem que ser levado em conta, tudo isto tem um peso extremamente importante. Portanto, quando falamos aqui na componente económica, nem sempre é fácil avaliar, na parte das circunstâncias não é todo simples, mas tem que ser levado em conta quando os governos e os países tomam determinadas opções de desenvolvimento e de utilização dos seus recursos. Portanto, quando falamos em soluções se calhar um bocadinho mais rápidas e imediatas de produção de alimentos, e estamos aqui a ter muito pouca cautela, muito pouco cuidado relativamente depois ao impacto ambiental que vai ter que ser pago, e em muitas circunstâncias não há recuperação possível, grande parte dos fatores ambientais, e em muitas outras circunstâncias a questão da saúde da população. Portanto, para termos a população devidamente nutrida, temos que zelar logo desde as condições de produção, se as condições de produção são de facto as melhores, se são de facto as mais saudáveis, as mais equilibradas. Portanto, além disso, a fertilidade tem um impacto em atividades com impacto naturalmente económico, está portanto relacionado com o crescimento económico e a luta contra a pobreza, que é sempre a grande luta de assegurar alimentos de forma sustentável para as populações de realidades que são tão mais difíceis do que a nossa, por enquanto, e que naturalmente tem este peso, esta responsabilidade de tratarmos ou cuidarmos bem da fertilidade do sistema, para que o sistema seja resiliente e capaz de produzir os alimentos da forma mais eficiente. Uma boa gestão da fertilidade do solo naturalmente vai ajudar a reduzir a poluição do solo, da água e do ar, regular a disponibilidade dos recursos hídricos, apoiar uma comunidade biótica diversificada e ativa, aumentar a cobertura vegetal reduzindo os processos erosivos e permitindo uma pegada neutra em carbono. Portanto, muitas das práticas, a colega anterior de Viseu, a colega Helena de Viseu, referiu relativamente à agricultura biológica e todas as formas de agroecologia inspiram-se justamente na melhor manutenção e na melhor manutenção da fertilidade e das condições de funcionalidade do solo. E, portanto, são um conjunto de boas práticas, um conjunto de princípios que vem naturalmente permitir uma maior regulação, uma maior funcionalidade dos solos e aumentar essa capacidade dos solos para responder a tudo aquilo que é pretendido a partir dos solos, da funcionalidade dos solos.
Portanto, os micronutrientes são essenciais para a resistência às doenças, desenvolvimento cognitivo e equilíbrio neurológico. Portanto, a necessidade dos alimentos saudáveis e completos em nutrientes tem a ver com o combate à má nutrição, e a má nutrição afeta por variedíssimas razões e várias causas, mas a má nutrição afeta cerca de 2 mil milhões de pessoas e é cerca de 1/3 da população mundial, em quantidades com representatividade diferente, mas muito essencialmente nos continentes africanos, asiáticos e sul-americano, onde se encontram as maiores dificuldades e os maiores problemas com a nutrição equilibrada. E dos elementos, como já tinha referido, dos 18 elementos, são veiculados através dos solos 15 dos elementos, os outros 3, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, vêm através da atmosfera e da água que é absorvida pela planta, no processo de fotossíntese são sintetizados, mas todos os outros são absorvidos, os 15 elementos essenciais são absorvidos a partir do solo. O solo produtivo, o solo empobrecido naturalmente é um solo mais degradado, naturalmente será um solo muito mais pobre, e a degradação tem a ver com as más práticas. Portanto, naturalmente que a urgência de produzir leva normalmente, por regra, a excesso de mobilização, várias intervenções ao ano no solo para poder assegurar os diferentes ciclos culturais e portanto, um conjunto de más práticas que são em determinadas latitudes, com prejuízos bem maiores do que noutras latitudes. Não é? Estamos numa faixa do globo e numa faixa de climas em que a intensidade exagerada dos solos, a grande intensidade de mobilização dos solos, leva muito facilmente ao desaparecimento da matéria orgânica. Ela mineraliza-se muito facilmente, muito rapidamente, transforma-se em nutrientes, mas grande parte desses nutrientes são perdidos. Nem sequer há a capacidade de conseguirmos fazer uma boa gestão dos nutrientes disponibilizados em todo esse processo de mineralização que é muito rápido e que faz a matéria orgânica desaparecer do solo. E ao perder matéria orgânica, o solo perde uma percentagem muito grande, uma proporção muitíssimo grande das suas funcionalidades, porque não consegue suportar a biodiversidade que estamos à espera, não consegue suportar a existência de vida, a manutenção de vida funcional e ativa para que todos os outros processos sejam completados, para que os próprios nutrientes possam ter o seu ciclo completado. É necessário que haja a ação desses organismos no solo de forma equilibrada e conjugada. Portanto, as más práticas levam naturalmente a processos de empobrecimento que estão associados sempre a vários processos de degradação. E as práticas de uma gestão sustentável do solo vão naturalmente aumentar a fertilidade. E o que apontamos regularmente com boas práticas de gestão do solo são a rotação de culturas diversas, o aumento de teor de matéria orgânica do solo, manter a superfície do solo coberta e protegida ao longo do ano, ou minimizar os processos erosivos e reduzir a mobilização do solo. Portanto, pelo menos estes princípios e estas práticas de base têm que ser retidas e mantidas na nossa memória, enquanto técnicos com responsabilidade na área de produção agrícola. Portanto, zelar para que pelo menos esses princípios de base sejam mantidos e sejam respeitados e sejam efetivamente conduzidos. O estado de degradação dos solos a nível mundial é de facto preocupante. 33% pelo menos são solos já muito degradados. Todas estas manchas que nos aparecem aqui a vermelho já são solos que estão em nível de degradação muitíssimo elevado, com muito difícil recuperação. Os fatores de degradação do solo são variedíssimos e há aqui uma lista extensa, portanto, desde os equilíbrios dos nutrientes, que naturalmente e muitas vezes é facilmente provocado por erros nas práticas de fertilização. Portanto, quando se utiliza práticas de fertilização, grande parte das circunstâncias não é obrigatoriamente, esses desequilíbrios não são obrigatoriamente provocados apenas quando utilizamos a fertilização à base de produtos sintéticos, mas sim também podemos provocar com excesso de produtos naturais, orgânicos ou minerais, mas perfeitamente naturais. Também podemos, tudo que seja excesso ou poderá provocar desequilíbrios. Portanto, o desequilíbrio de nutrientes por excesso ou por falta naturalmente é um sintoma de degradação do solo. A acidificação do solo, muitas vezes provocada, pode ser natural e tem a ver com a formação, com o arrochamento dos solos, mas em grande parte das situações a acidificação do solo é provocada por mais práticas de gestão na fertilidade, na fertilização dos solos e por excesso de alguns dos fertilizantes, especialmente os fertilizantes azotados, que levam naturalmente à acidificação dos solos. A perda de biodiversidade
com desequilíbrios de nutrientes e processos de acidificação intensos, processos eventualmente de salinização, e, portanto, logo que se entra em desequilíbrio químico, entramos em desequilíbrio também da diversidade. É difícil manter vida no solo de forma equilibrada e nas melhores condições. Portanto, temos que assegurar as condições mais confortáveis para a manutenção da vida no solo. E, naturalmente, que desequilíbrios químicos e físicos vão provocar, naturalmente, desequilíbrios ou perdas de biodiversidade. Portanto, a compactação de solos, estamos a falar de um aspecto muito mais físico e tem a ver, de facto, com o excesso, a grande parte das situações tem a ver com o excesso de carga sobre o solo, depositada sobre o solo. Pode ter a ver com, muitas vezes, a intervenção ou a entrada de cargas no solo quando ele está num período extremamente saturado em água, muito úmido, vai facilitar bastante este processo de compactação, mas pode haver aqui várias razões. Naturalmente, a compactação do solo impede e dificulta bastante a infiltração da água e vai logo limitar grande parte da funcionalidade do solo, porque deixa de ser possível a entrada da água e os processos de erosão ficam muito mais acentuados. A contaminação dos solos pelas variedíssimas substâncias que naturalmente são depositadas, que vão parar ao solo por uma ou outra razão, e todas aquelas que são utilizadas naturalmente para a proteção das culturas de forma mais sintomática, ou todo o excesso de fertilizantes e nutrientes é também considerado um processo de contaminação dos solos. A erosão dos solos será muito mais intensa, muito mais premente e evidente se naturalmente os solos não estiverem nas suas melhores condições. Portanto, havendo deficiências físicas, esta erosão é logo bastante sintomática, seja hídrica ou eólica, mas são processos para contrariar a erosão do solo, ele deve estar fisicamente protegido. Portanto, a cobertura do solo, o maior período, a cobertura permanente do solo é o desejável para minimizar os processos erosivos. A perda de carbono orgânico também, naturalmente, reflete o declínio do carbono orgânico, que é essencial para a manutenção da biodiversidade e é essencial para grande parte da funcionalidade do solo. E a própria capacidade dele poder reter e manter-se como o quarto reservatório mundial de carbono, essa capacidade só é conseguida se de facto estiver nas suas melhores condições de fertilidade e com uma boa atividade biológica. A salinização do solo também muitas vezes provocada, não obrigatoriamente, podemos ter a origem da salinização pode ser natural e devido à própria rocha-mãe, que deu formação ao solo. A entrada da cunha salina é outra das questões que poderão provocar a salinização dos solos, mas quando falamos em salinização secundária, é mesmo a salinização provocada por excesso de fertilizantes solúveis, portanto, os fertilizantes sintéticos, por regra, são todos de elevada solubilidade e, naturalmente, as plantas aproveitam os nutrientes, mas todo o resto mantém-se no solo. Portanto, é um conjunto de sais que se vão mantendo em climas com menor precipitação. Naturalmente, haverá a acumulação desses sais no solo, porque não há água de chuva suficiente para fazer a lavagem ou o arrastamento sazonal desses sais que vão sendo acumulados. A impermeabilização do solo, também naturalmente devido a processos de compactação, depois levam à impermeabilização da macroporosidade superficial e depois a grande dificuldade, naturalmente, nos processos de infiltração e manutenção do ciclo hidrológico, portanto, também com um prejuízo enorme para todos os ecossistemas suportados pelo solo. A solidificação tem particularmente a ver com a concentração excessiva de sódio, naturalmente é na continuidade de solos salinos. O excesso ou a falta de água também são consideradas situações de degradação do solo. A nível de contaminantes nos solos europeus, o que é que suscita de facto mais preocupação e aquilo que se verifica que existe em maior quantidade são os metais pesados, o que tem maior peso, maior representatividade são os metais pesados, não é? O maior peso não é por serem pesados, mas efetivamente é o maior contributo, quase 35%. Depois temos óleos minerais, portanto, que vão parar ao solo por várias razões, de forma acidental ou porque é um destino privilegiado e, portanto, o solo, por regra, é o destino para vários dos resíduos e dos lixos que temos que converter e reciclar, esquecendo que muitos deles vão inutilizar os solos, vão matar os solos, vão matar tudo o que possa ser vivo, logo que se consiga liquidar com a vida nos solos, passamos a ter simplesmente um substrato físico, material, e mais nada, portanto, solos perfeitamente sem funcionalidade.
Portanto, os hidrocarbonetos aqui de forma diferenciada, mas todos eles, grande parte, se nós juntarmos todos os hidrocarbonetos e todos os derivados de combustíveis fósseis, são responsáveis por grande parte dos processos de contaminação nos solos europeus. E, portanto, são realidades muito próximas no mundo desenvolvido, na Europa e todas as latitudes dos países envolvidos. Portanto, os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU para serem atingidos em 2030, portanto, 15 anos para que eles sejam atingidos. Já estamos, portanto, a 8 anos, menos que isso, para que sejam cumpridos, mas pelo menos 7 estão diretamente relacionados com a necessidade de preservar e recuperar a fertilidade do solo. Não serão conseguidos, portanto, 7 destes objetivos não serão de todo conseguidos se nós não conseguirmos assegurar, se nós não conseguirmos recuperar a fertilidade dos solos. E o que é que existe? Quais são as ferramentas que existem efetivamente? O que é que nós estamos a descuidar um bocadinho mais e aquilo para o qual não damos ainda a importância suficiente, apesar de ser conhecimento também mais antigo e fazer parte de muitas práticas antigas, o que é que nos falta conhecer melhor? E efetivamente falta-nos conhecer muito melhor uma diversidade incrível e uma extensão incrível de todos os processos de simbiose, todos os processos de interação que os organismos no solo estabelecem com as plantas em diferentes sucessões, em diferentes sistemas de consociações. Portanto, começando logo pelas leguminosas, que sabemos e devemos tirar o melhor proveito das leguminosas para a fixação do azoto na atmosfera, através de processos simbióticos, e muitos outros organismos também conseguem fazer essa fixação de forma livre, vivendo na rizosfera e próximo da rizosfera, conseguem fazer de forma livre, mas muitos com grande eficiência através de processos de simbiose com leguminosas e outras plantas, mas há muitos outros aspectos que ainda não compreendemos. O fósforo é um elemento, por exemplo, muito mal utilizado, porque o risco de se insolubilizar, especialmente quando recorremos a fertilizantes sintéticos muito solúveis, ele rapidamente corre o risco de rapidamente ficar insolubilizado, porque há muitos elementos concorrentes que vão insolubilizar o fósforo antes dele ser efetivamente aproveitado pelas plantas. Como voltar a solubilizar esse fósforo? Como aumentar a eficiência, reduzir ou retardar, ou depois de insolubilizado, como voltar rapidamente a solubilizá-lo e ele voltar a ser utilizado, poder vir a ser utilizado pelas plantas com maior eficiência. Portanto, tem a ver essencialmente com a forma como nós gerimos a fertilização, com as doses que são colocadas cada vez mais, o cuidado de terem que ser doses homeopáticas, especialmente fertilizantes solúveis, que sejam altamente solúveis, e naturalmente se nós aumentarmos o peso de nutrientes fornecidos a partir de matérias orgânicas, conseguimos que esse efeito de disponibilização homeopática seja conseguido naturalmente. Portanto, podemos aplicar ao mesmo tempo maior quantidade de nutrientes orgânicos que vão sendo disponibilizados, portanto, dependendo da forma orgânica em que eles são introduzidos, vão sendo disponibilizados a seu tempo e de forma um bocadinho mais eficiente. Portanto, o fósforo, por exemplo, de origem orgânica, será um bocadinho mais eficiente na utilização e na absorção, justamente porque não estamos a aumentar drasticamente a sua concentração no solo, com o risco dele ser muito rapidamente insolubilizado. E, portanto, há outras vias, há outra forma de se poder trabalhar os nutrientes e gerir os nutrientes no solo, recorrendo naturalmente, e é indispensável, compreendermos como é que todos esses sistemas de interações biológicas no solo funcionam. Portanto, é a grande via para podermos trabalhar de forma mais sustentável e conseguirmos recuperar os solos e garantir e assegurar uma fertilidade bem mais sustentável dos solos para as gerações futuras. Sabemos que um grande número de espécies de bactérias que habitam a rizosfera têm efeitos benéficos sobre o crescimento das plantas. Essas bactérias normalmente são designadas como rizobactérias, promotoras do crescimento de plantas, portanto, iniciais inglesas é o PGPR, e são classificadas essas bactérias de elevada atividade como biofertilizantes, aquelas que aumentam a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Estas têm sido utilizadas, têm sido isoladas, algumas manipuladas biotecnologicamente para serem depois introduzidas e associadas a fertilizantes sintéticos, fertilizantes solúveis, mas que vão enriquecidos com alguns destes organismos que foram isolados, foram purificados e que foram, de certa forma, alguns com alguma manipulação biotecnológica, e no sentido de aumentar a eficiência justamente dos nutrientes veiculados por fertilizantes químicos sintéticos.
portanto, tem havido algum crescimento nesse desenvolvimento e na utilização desses organismos para aumentar a eficiência dos nutrientes, isto na perspectiva da agricultura convencional. Os fitoestimuladores são os que promovem geralmente o crescimento das plantas produzindo fitohormonas. Os rizorremediadores são os que degradam poluentes orgânicos sintéticos, baixando a concentração de etileno, produzindo metabólitos e antibióticos antifúngicos e induzindo resistência sistémica. E os biopesticidas, que também controlam doenças, principalmente através da produção de metabólitos de antibióticos e antifúngicos. Portanto, a importância de manter a grande diversidade de organismos no solo tem a ver justamente com todos estes grupos que são identificados com funções diferentes, e é essencial eles manterem-se no solo com essas funções diferentes de forma sincronizada e com interações que são complexas e extensas e que nós ainda temos pouco conhecimento porque as combinações são infinitas. Exemplos de processos de simbiose e interações biológicas dos organismos do solo com a planta. Portanto, há alguns que são bem conhecidos, e, portanto, os fixadores de azoto atmosférico, a azola, que é conhecida como feto flutuante da água doce, e que é relevante nos arrozais, em culturas que sejam feitas de forma mais alagada, em ambientes mais úmidos. As algas verdes azuis, também conhecidas simplesmente como cianobactérias, e, portanto, bactérias fotossintéticas. O próprio feto da água flutuante tem a capacidade fotossintética, portanto, tem em si uma cianobactéria fixadora do azoto, portanto, tanto a azola como as algas verdes azuis podem existir de forma abundante em solos mais úmidos, em ambientes mais úmidos. O Azospirillum é bactéria simbiótica com elevado potencial para a fixação do azoto, estando associada ao sistema radicular de muitas gramíneas. Os fixadores de azoto atmosférico, Azobacter, que são bactérias aeróbias fixadoras livres de azoto e, portanto, vivem de forma livre, não têm que estar em simbiose, vivem de forma livre, tal como as que tínhamos referido anteriormente, naturalmente sempre na rizosfera, que é um ambiente mais confortável, onde encontram maior quantidade de nutrientes, umidade e oxigenação, portanto, onde encontram as condições mais confortáveis para se manterem e sobreviverem. É um organismo frequente na rizosfera de muitas plantas e, portanto, é relativamente fácil ou comum encontrar os Azotobacter nos solos. O rizóbio, naturalmente, faz a simbiose com as leguminosas de forma muito eficiente e a atividade é tanto maior quanto em solos demasiado ricos, naturalmente ricos em azoto, por regra não é muito ativo, será mais ativo e terá maior capacidade de fixar azoto atmosférico em solos mais pobres em azoto. E naturalmente nota-se a atividade, ou consegue-se dimensionar a atividade pela dimensão dos nódulos. Se virmos nódulos ativos e avermelhados, tem uma espécie de hemoglobina associada a essa atividade, portanto há uma coloração mais avermelhada. Nódulos grandes e avermelhados significa que temos uma boa atividade na fixação do azoto, que também é disponibilizado. A própria planta fica mais rica em azoto, mas toda a rizosfera e as plantas que estejam consociadas também tiram um grande proveito desse azoto que é fixado. Na disponibilização do fósforo distinguimos dois grupos: os solubilizadores de fosfatos, que fazem através ou da produção de ácidos ou através de processos de quelatização, mas são indivíduos capazes de solubilizar os fosfatos e, portanto, extremamente úteis para o melhor aproveitamento dos fosfatos. Portanto, desde dos grupos pseudomonas, bacílios, penicillium, aspergilos, portanto, um conjunto de organismos diversos que, existindo no solo, tendo boas condições para se manterem nos solos de forma diversa, vão trabalhar de forma eficiente na solubilização do fósforo que foi insolubilizado e que se precipitou, que vai ser naturalmente solubilizado se esses organismos existirem de forma confortável nos solos, podendo assim ser o fósforo mais bem utilizado pelas plantas. Os absorvedores de fosfatos é o outro grupo que nós associamos, que nós designamos genericamente micorrizas, e portanto são as ectomicorrizas que têm maior importância nas espécies florestais, e as endomicorrizas que têm maior importância e são muito mais funcionais em culturas agrícolas, portanto, em ambiente agrícola. Professora Daniela, eu peço desculpa interromper, mas como já estamos aqui a ultrapassar... Pois, já estamos atrasadinhos, sim. Se puder tentar concluir nos próximos minutos, agradecia, por favor. Tá bem. Obrigada. Sobra sempre ao último, já sabes. Está bem. Vou acelerar um bocadinho. Obrigada. Portanto, tudo bem. Portanto, as metas da União Europeia, espero
que as metas que a União Europeia espera atingir com o Green Deal, com o Acordo Verde, indubitavelmente só poderão ser atingidas se olharmos para o solo e se fizermos a gestão do solo de forma bem diferente daquilo que tem sido feito nos últimos 50 anos, nas últimas 5, 6 décadas. Portanto, há aqui um conjunto que são amplamente conhecidos, não é? Porque volta e meia tropeçamos com tudo isto, e naturalmente a estratégia do prado ao prato obriga ao cumprimento destas metas, destes compromissos, e portanto a redução das emissões até 2030, tudo isto será conseguido de facto se passarmos de facto a ter 25% da área em agricultura biológica, porque efetivamente o caminho é por aí, é incontornável. As práticas têm de facto ser mais sustentáveis. A agricultura biológica está comprovado que aumenta o nível de sustentabilidade na produção de alimentos e, portanto, se conseguirmos 25% da área em agricultura biológica na Europa, estaremos conseguiremos mais facilmente atingir as metas e os objetivos que não se podem perder de vista. Portanto, a estratégia de prado ao prato leva em conta a justiça na cadeia, no abastecimento alimentar. Portanto, para além da questão da saúde, da questão ambiental, tem a ver com a justiça económica, portanto, a forma como distribuir o acesso de forma justa a alimentos de qualidade na mesa dos europeus. Portanto, o solo forma, armazena, transforma, recicla nutrientes a que todos nós precisamos para viver. Portanto, é indubitável, temos falado nisso, é indubitável que dependemos do bom funcionamento e das melhores condições de solo e, naturalmente, aumentar a sustentabilidade dos solos vai ser incontornável e é crucial para que, de facto, a Europa possa atingir, o Acordo Verde possa atingir os objetivos do Green Deal. Como avaliar e treinar o nível de sustentabilidade das práticas de gestão do solo? Podemos estar sempre convencidos de que estamos a trabalhar bem, com melhores níveis de sustentabilidade, mas naturalmente aqui não será difícil medir, registar, avaliar, validar e fazer a monitorização apertada para se perceber se estamos de facto a trabalhar no melhor caminho para a sustentabilidade. Portanto, são conhecidos quais os indicadores que devemos monitorizar, quais os indicadores devemos validar, observar e acompanhar para poder ter essa leitura. Portanto, os indicadores de base, a produtividade do solo, o nível de carbono orgânico, propriedades físicas e atividade biológica são essenciais. Há um conjunto extenso de indicadores secundários e acessórios que vêm complementar a análise dos principais, mas definir estratégia, métodos e técnicas simples, pragmáticas, mas consistentes, que permitam uma avaliação consistente no tempo e ao longo da manutenção de práticas e ao longo da alteração de práticas. Quando alteramos práticas, perceber se elas estão no melhor caminho, o caminho da melhor sustentabilidade e do aumento da fertilidade do solo. Portanto, são vários métodos, há várias propostas interessantes, tem havido muito trabalho nessa componente, nessa área, e é começarmos a implementar de forma sistemática e a ver regulamentações que exijam ou que coloquem, ou que tornem efetivo a aplicação de práticas corretas, boas práticas, e que efetivamente elas sejam avaliadas sobre o nível de sustentabilidade que estão a conferir. Portanto, 30% a 40% do que nós produzimos, não é? É muito triste, é triste realidade, que 30% a 40% do que é produzido transforma-se em resíduos, vai parar ao balde de lixo e com perdas sem voltarem à sua origem. Portanto, é essencial, é primordial, para já, começar a reduzirmos os desperdícios. Mas tudo que sejam resíduos orgânicos que possam, de facto, voltar ao solo através da prática da compostagem dos produtos orgânicos ou resíduos orgânicos, cujas vantagens são o facto de ter um produto final é uma mistura homogénea e escura, com matéria orgânica estável, várias substâncias úmicas, que nós na generalidade chamamos humus, e que são essenciais para a boa agregação do solo, são essenciais para a boa componente física do solo. O aumento imediato do teor de matéria orgânica do solo é o que, ao aplicar o composto, o teor de matéria orgânica estável do solo é imediatamente aumentado, porque estamos a introduzir já a matéria orgânica estável, que é o humus. O aumento da biodiversidade do solo, porque esse composto tem uma diversidade biológica interessante e elevada. Devolver ao solo grande parte dos nutrientes foram extraídos e estamos a devolvê-los de forma segura, porque o processo da compostagem vai inviabilizar as sementes, propágulos e patógenos que podem ser, de alguma forma, ameaça ao sistema de produção e indesejados no sistema de produção.
há uma redução do volume total inicial das matérias-primas que foram utilizadas e que têm valor nutricional, resultando num material leve, de baixa densidade aparente, e que vão conferir também, vão logo reduzir a densidade aparente do solo, tornando logo muito mais arejado, melhorando a sua porosidade e a sua estrutura física. O composto orgânico é definido como o produto final, portanto, é um produto resultante da transformação aeróbia e termofílica, porque o processo de compostagem é aeróbio e aumenta bastante a temperatura no seu processo, para poder assegurar a higienização destas matérias-primas orgânicas. É quimicamente estável, rica em substâncias únicas e higienizado, patógenos ou sementes ou propágulos. Pode ser aplicado aos solos como um corretivo, portanto, olharmos para o composto, é de facto um corretivo orgânico, por grande parte da sua composição são substâncias úmicas, mas também uma boa parte da sua composição são nutrientes que podem ser mais rapidamente utilizados ou têm alguma disponibilidade imediata, e grande parte dos nutrientes vão tendo disponibilidade mais prolongada ao longo do tempo, distribuída e prolongada ao longo do tempo. O projeto que estamos a levar a cabo na Escola Superior Agrária de Coimbra, com os parceiros da empresa Colinas Generosa e Instituto Politécnico de Bragança, é um projeto que surgiu da experiência dos parceiros relativamente à utilização e à ideia de se utilizar um elemento que é perturbador, porque é uma invasora, o jacinto de água, e que na região centro começa a ter um peso e relevância grande, é uma despesa anual elevadíssima, de grande peso para a sociedade, fazer o seu controle. Esse material é retirado da água e é empilhado, vai ser empilhado e não tem um destino, portanto, atualmente não tem nenhum destino, nenhuma outra utilização, e é um fator de perturbação. O próprio material empilhado cria desconfortos, cria mau cheiro, cria uma série de situações não desejáveis, mas ele tem que ser retirado da água, porque não deixa, nos recursos hídricos não há entupimentos de valas, portanto, as estruturas hidráulicas de baixo mondego naturalmente sofrem prejuízo e deixam de funcionar devidamente por este elemento que acaba por obstruir todo o sistema. Além disso, a vida aquática fica muito limitada, não é? Porque isto faz cobertura total e perde oxigênio, perde luz, portanto há uma série de inconvenientes relativamente à capacidade extraordinária desta invasora, e a finalidade é de facto o controle físico da invasora com algum retorno económico, e portanto a ideia é utilizá-la como, transformá-la, valorizar esses resíduos que são retirados, que eles atualmente não têm nenhuma aplicação, e uma aplicação, tínhamos que garantir uma aplicação segura, para ser uma aplicação segura, porque eles têm propágulos e têm formas extraordinárias de se perpetuar e regenerar, e portanto para ser seguro teremos que submeter este material a processos de compostagem, para inviabilizar as sementes, todos os propágulos, e portanto valorizá-lo por si só não é um elemento completamente equilibrado e, portanto, misturar com vários outros compostos, vários outros subprodutos agrícolas da região, que não têm atualmente grande valorização e que podem ser, de facto, valorizados produzindo composto que desejamos que venha a ser um composto de qualidade suficiente para aplicar em agricultura biológica, e vários outros sistemas de produção. Portanto, estão a ser ensaiadas várias diferentes misturas, e a ideia é, de facto, conseguir aqui algum retorno económico que possa, pelo menos, na região, contribuir ou minimizar os custos de controle desta invasora, até que ela efetivamente fique completamente controlada e que desapareça. Naturalmente, que é sempre o objetivo final, é um bocadinho inglório este processo de controle das invasoras, mas o objetivo final é, sem dúvida, o controle total, vir a atingir o controle total e erradicar completamente a invasora. As atividades resultados esperados, a investigação e seleção de composições para o desenvolvimento do processo de compostagem. Estamos a fazer 15 misturas, sendo que 6 em pilhas e compostores termofílicos e outras 9 apenas em compostores termofílicos. Mas na totalidade estão a ser ensaiadas 15 misturas com os diferentes materiais da região, portanto, desde a palha de arroz ao bagaço de azeitona, portanto, estrumes variados,
biomassa e estilha florestal, portanto, alguns elementos que existem em maior abundância na região, assim como resíduos da agroindústria, portanto, resíduos da indústria, como batatas e outros elementos provenientes da agroindústria, portanto, cascas e resíduos da agroindústria, portanto, fazem parte da composição destas 15 misturas diferentes. Monitorização e controle do processo de compostagem e a realização de ensaios de eficácia também está previsto, porque depois temos que avaliar a qualidade desse composto e será feito através de ensaios de eficácia que vão assegurar o bom desempenho agronómico do composto e permitir classificar para a agricultura biológica e a agricultura convencional. Portanto, a perspectiva, naturalmente, de conseguirmos produto com qualidade para a agricultura biológica. Será avaliado também está a ser avaliado também o ciclo de vida e a avaliação da viabilidade económica, assim como o desenvolvimento de plataforma tecnológica e disseminação dos resultados que ainda não existem, mas, portanto, as pilhas estão a evoluir no bom sentido, estamos satisfeitas com elas, estamos felizes porque estão, de facto, a evoluir bem e acreditamos que vamos ter resultados interessantes, portanto, estejam atentos quem tiver alguma curiosidade nestas matérias para os próximos resultados que serão devidamente divulgados através da plataforma do próprio projeto. E agradeço-vos porque eu próprio também devo ter ultrapassado aí muita meia hora, já íamos atrasados e peço desculpa e agradeço-vos também a paciência.